A gente sempre gosta de falar aqui no Comunidade sobre como são as comemorações de algumas datas em diversos locais do mundo. Hoje vamos falar sobre a Páscoa com o professor de História, Kleber Menn. Bem-vindo. Obrigado mais uma vez por estar contribuindo aí com a comunidade de conhecimento. A gente que agradece. Bom, vamos começar perguntando assim, Kleber. A Páscoa aqui é comemorada pelo calendário cristão, né? Isso, nós temos a Páscoa que é comemorada pelo nosso calendário cristão e nós temos também a Páscoa para os judeus, que é comemorado pelo calendário deles. Qual que é a diferença aí? O judeu, para começo de assunto, os judeus eles estão vivendo hoje no ano 5.770 e alguma coisa, né? Se eu não me falha a memória, salvo o melhor juízo. E, na verdade, como eles não têm essa questão do cristianismo, a Páscoa para eles é um momento de libertação, que é o Pessá, que é o momento que eles comemoram a fuga deles do Egito, a libertação feita, né, liderada por Moisés, e que eles fizeram para se libertar do Egito. Tem todo isso, é bem narrado no livro de Êxodos, né, porque o próprio livro de Êxodo significa libertação, né, passagem, né? Uhum. Então, esse é comemorado por eles. E como nós cristãos, nós cristãos, eu digo, nós é o mundo ocidental como um todo, nós temos uma tradição judaica muito grande. Para que não fosse a nossa Páscoa confundida com a deles, nós temos, obviamente, o nosso calendário cristão, o gregoriano, juliano-gregoriano, e a nossa Páscoa ela acontece da seguinte maneira, o cálculo dela. É o primeiro domingo de lua cheia após o início do outono, que agora eu sempre confundo, é o solstício, né? Uhum. O solstício de outono. Então, você pega o primeiro domingo de lua cheia, após essa data, e aí você conta 47 dias antes, que é a quarta-feira de cinza. E nunca vai bater, embora sejam próximas, ela nunca vai bater essa data de Páscoa. E nessa questão de calendário, é mais ou menos essa a explicação. Vale lembrar para o pessoal de casa que para os judeus, Jesus é apenas um profeta, né? Na verdade, para os judeus, o Jesus ele foi apenas mais um que apareceu como vários existiam. Uma pessoa que existiu, era um judeu, um deles, mas não é o Salvador. Não é aquele que reuniria todo o povo de Israel durante, né, o Salvador mesmo. Para eles não existe. Então esse conceito que nós temos de Jesus não é o mesmo que para os judeus. Para eles ainda vem um Salvador? Como ainda estão à espera dos judeus. Embora temos um grupo de judeus messiânicos que acreditam em Jesus Cristo, mas é um grupo minoritário. E assim, tem outro tipo de Páscoa? Porque tinha uma outra Páscoa também comemorada antes da Páscoa cristã, também pelos judeus, mas em outros pontos, né? É que, na verdade, essa Páscoa que a gente conhece, esse modelo de Páscoa que nós conhecemos, ele tem muito... O cristianismo, no seu início, ele foi um modelo sincrético. Ele pegou muitas coisas do paganismo lá na própria Roma, porque, aliás, eu falo cristianismo, mas na verdade é o catolicismo. O catolicismo ele nasceu em Roma. Então ele tem muito daquele paganismo de Roma, ele tem muita tradição judaica, porque o próprio cristianismo nasceu dessa tradição judaica. Nós temos toda essa mistura e também nós temos uma construção de mais de 2000 anos de tudo isso aí. Então é uma mudança, são adaptações. E tudo isso veio ao longo do tempo, dando esse conceito de Páscoa que nós temos aí. Tem alguma coisa parecida com a Páscoa, por exemplo, para os muçulmanos ou em outros locais? Não. Para os muçulmanos, eles não celebram Páscoa, eles celebram a Hégira e o mês do Ramadã. A Hégira também não deixa de ser uma fuga, porque você tem as três grandes religiões, que são as religiões monoteístas, que é o cristianismo, o judaísmo, e você tem o islamismo. E o islamismo bebeu muito na fonte do cristianismo e do judaísmo. Tanto que o próprio nome de Maomé, no próprio Alcorão, Jesus Cristo é mencionado, Maria é mencionada. Então nós temos essa tradição, porque o próprio profeta Maomé ele foi criado num local de peregrinações religiosas, que havia muito dessa questão. Mas uma coisa importante que a gente não pode deixar de mencionar com relação da Páscoa é o verdadeiro sentido dela. Qual que é o verdadeiro sentido? Se não fosse a Páscoa e o cristianismo, qualquer besteirinha que você fizesse hoje, você estaria procurando algum animal para sacrificar.
Porque você não tinha conceito. O que é pecado? Não sei. Isso que eu estou fazendo é errado. Dei um tapa na Elaine, é errado. Nossa, é errado? Eu vou pegar um animal e vou imolar. Vou matar ele em sacrifício para pagar o pecado que eu estou fazendo. Quando Moisés desce do Sinai com os 10 mandamentos, ele fala assim, ó, não é mais qualquer coisa que é... Não é mais qualquer coisinha que é pecado. Ó, tá aqui, são 10 mandamentos. Só que o que o cristianismo traz? Olha, você também não precisa mais se matar por causa daquilo. Porque alguém veio aqui e morreu para pagar os pecados. Então, se nós não tivéssemos essa Páscoa, esse sentido de reflexão hoje, estaremos matando qualquer animalzinho por causa de um tapa nas pessoas. Isso é o sentido de tudo. A construção da civilização. A Páscoa é, acima de tudo, o quê? Construção do conceito de civilização e direitos humanos que nós conhecemos hoje. Olha que interessante. Não podemos tirar disso. Se não fosse Páscoa, se não fosse o cristianismo, a gente estaria até hoje matando animais em cima de pedra e até os seres humanos, que é o que acontecia aqui na América com os astecas, que sacrificavam seres humanos em nome dos deuses. O cristianismo falou assim, ó, você não precisa sacrificar mais ninguém, porque alguém já foi sacrificado em nome de toda essa nossa cultura. E é uma coisa que nós não podemos tirar em vista, sendo você cristão, praticante ou não. Uma coisa agora que me ocorreu, voltando um pouquinho nessa história, então, da onde que surgiram esses sacrifícios? Quem começou com isso? Tem alguma coisa? Não, o ser humano, alguma referência? Própria essência do ser humano. A própria essência do ser humano, o próprio instinto animal do ser humano. O próprio Hobbes fala, o homem ele é lobo do homem. E aí você entra numa questão que pode partir para o campo jurídico, sociológico, propriamente religioso, né? Agora, que o nosso modelo de civilização, por que ele é tão evoluído, por que ele foi o melhor modelo de civilização já inventado até hoje, e eu defendo isso com unhas e dentes, é o fato de nós termos trazido esse conceito de direitos humanos baseado em toda essa tradição cristã. Mas erraram, fizeram isso, fizeram aquilo. Graças a Deus, erraram. Ainda bem que erraram, para não continuar errando até hoje. Mas erramos. Mas isso vem de muito tempo. Você pega lá na Bíblia, próprio livro de Gênesis. Deus pediu para matar, para imolar, né? Aí depois isso vai mudando. Olha, agora Deus entregou uma tábua, tá? Mandamentos. Soa bastante religioso, soa até pregação, isso que eu falo aqui. Mas nós não podemos perder de vista que nós estamos falando de um evento religioso, de um evento cristão, de um evento que tem esse sacrifício. O que amanhã, ontem, hoje e amanhã será celebrado em todas as cidades do Brasil? A paixão de Cristo, o sofrimento. E a reflexão é o quê? O sofrimento em nome do quê? Desse modelo de sociedade que nós temos hoje. Ninguém mais precisa sair matando as pessoas por aí em nome de um ideal de sociedade. Ou seja, salvação tanto historicamente, sociologicamente e religiosamente. E do ponto de vista histórico, isso foi muito importante porque isso está documentado. E por que foi tão importante isso? Aí eu pergunto, existiram inúmeras tribos desde quando o mundo é mundo. E qual é a única que permanece até hoje? Os judeus. Por quê? Porque eles fizeram questão de registrar tudo para perpetuação. Então você pega a própria Bíblia e você vê. E se existe mais aqueles outros povos? Não existe. Os judeus estão aí. E os cristãos também. Por quê? Essa tradição. Por que é importante essa celebração de amanhã, essa celebração de domingo? Para lembrar do que nos tornou esse modelo de sociedade que nós temos hoje aqui. Independente de você ser religioso ou não. Então tem uma influência muito grande nos Imagina, são... da América toda, aí você tem a Europa toda, África, alguns países da África, né? Você tem Ásia, o mundo todo. Quantas milhões de pessoas vivem dessa forma, nesse modelo de sociedade. Legal, obrigada mais uma vez, viu, por esclarecer pra gente. Obrigado.